que já está marcada por um sabor amargo ou azedo do limão, no caso, Um limão e meio limão, 2 limões, meio limão. Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga da Casuly Saúde e Bem-Estar e hoje eu vim falar para você sobre distorções cognitivas. Distorções cognitivas é um conceito extremamente utilizado em terapia cognitiva. A metáfora que eu costumo utilizar é a seguinte: imagina que a nossa cabeça é a nossa mente e em volta da nossa mente, quando a gente nasce, a gente já nasce com um filtro, chamado de filtro cognitivo. E a partir do momento que eu vou tendo as minhas experiências, as minhas vivências, vivências de pessoas queridas, aprendizados com professores, vizinhos, amigos, familiares e etc., vai passando pelo meu filtro cognitivo experiências que vão deixando suas borras, suas marcas, suas manchas. E essas manchas, essas borras, elas podem distorcer o sabor de novas experiências que passarem por esse filtro. Então vamos partir do seguinte exemplo. Vamos supor que uma garota, teve uma experiência não muito boa com o pai, Um pai faltante, um pai violento, alguma coisa nesse aspecto. Então nessa cânula com relação a homem, passa uma primeira experiência com sabor de limão. Depois ela cresce, conhece o primeiro namorado e ela é, por exemplo, traída por esse rapaz. Passa por essa mesma cânula uma outra experiência com sabor de limão. E assim ela vai vivendo, a partir de marcas e de borras de relações não muito boas com homens, por exemplo. E aí vamos imaginar que no futuro ela conhece um príncipe encantado num cavalo branco, se é que ele existe, mas vamos supor que sim, e seria uma experiência doce, adocicada. Mas quando essa experiência com esse rapaz passa por essa cânula que já está manchada, que já está marcada por um sabor amargo ou azedo do limão, no caso, essa experiência vem distorcida. Conseguem entender do que se tratam as distorções cognitivas? São distorções da realidade que podemos fazer a partir de experiências anteriores que vivemos, a partir de vivências que nós já tivemos, a partir de crenças que outras pessoas passaram para nós, a partir das quais a gente cria o nosso filtro cognitivo com suas borras, com suas marcas. É importante a gente dizer que não existe um indivíduo que tenha esse filtro cognitivo limpo, porque isso queria dizer que ele não teve experiência alguma de vida, que ele não teve vivência nenhuma, positiva ou negativa. Então todos nós temos um filtro cognitivo que é borrado, que é manchado e, portanto, todos nós estamos suscetíveis a cometer distorções cognitivas. A gente comete as distorções cognitivas, diariamente, muitas vezes por dia, mas quando é que elas nos causam problemas? Quando elas são muito frequentes, quando elas são muito intensas ou quando elas nos geram prejuízos a nós mesmos, na nossa vida ou na vida de terceiros. Dando alguns exemplos de distorções cognitivas, é importante a gente dizer que elas só têm um nome, elas só são separadas para fins didáticos, mas que quando elas acontecem é muito comum de acontecerem juntas. Um exemplo que eu vou dar para vocês é a dicotomização. A distorção cognitiva chamada dicotomização é aquela pessoa que é tudo ou nada. Ou ela faz e ela faz muito bem, ou ela não faz e ela não faz nada. Então, se ela se propõe a estudar para um concurso, por exemplo, ou ela vai estudar 14, 15 horas por dia, ou aquele dia que ela acha que não vai render, ou que ela acordou mais tarde porque foi no casamento no dia anterior, ela não estuda nada no dia seguinte. Então tem sempre essa dicotomização do 8, do 80, do tudo, do nada, do branco e do preto. Uma outra distorção cognitiva que é muito comum da gente encontrar na prática clínica é o de inferência arbitrária. Na inferência arbitrária, eu infiro que eu sei ou que eu estou entendendo o que está acontecendo em uma situação com determinada pessoa a partir de poucos dados. Pode até ser que eu esteja certa, que a minha inferência esteja correta, mas a distorção cognitiva de inferência arbitrária, eu postulo essa inferência baseada em poucos dados. Então pode ser que eu esteja cometendo uma distorção cognitiva.
Outra distorção cognitiva que é muito comum também é a minimização do positivo ou maximização do negativo. Vou dar um exemplo de um fato que aconteceu uma vez. Uma paciente chegou meio triste, cabisbaixa. Eu perguntei como é que foi de fim de semana, né? Uma pergunta que é de praxe aí, para quem me conhece sabe que eu faço com frequência. E aí, como é que você tá? Como é que foi o fim de semana? Ela me disse assim: péssimo, horrível. Por quê? Ah, meu filho me pegou lá em casa, me levou para almoçar, mas me levou para almoçar exatamente no restaurante que meu irmão adorava ir. Até aí eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, né? Nós fomos trabalhando e o que aconteceu? O filho, que era recém-casado, então poderia estar passeando com a esposa, poderia estar curtindo a casa dele, enfim. Escolheu buscar a mãe em casa e levou-a para almoçar num restaurante específico da cidade, que era um restaurante que era muito comum deles irem com esse irmão dela, né? Com o tio, no caso. Mas esse tio tinha falecido há uns 3 anos antes, e aí ela ficou triste, ela ficou aborrecida com o filho por ter levado justamente no restaurante que a fez se lembrar do irmão. Conseguem entender que ela minimiza aquilo tudo que foi de positivo, de ter passeado com o filho, do filho ter escolhido estar com ela e coisas desse tipo, e maximiza aquilo que é negativo? Maximiza o fato de ter ido a um restaurante que a lembra o irmão que tinha falecido alguns anos antes. Uma outra distorção cognitiva que é super comum, eu aposto que você já fez, é a de leitura mental, onde a gente presume que a gente sabe o que o outro está pensando sobre nós ou sobre alguma situação específica. Essa é bem comum, né? Aposto que você já cometeu. Então é isso. No nosso site, no nosso blog, tem mais textos sobre distorções cognitivas. Então, se você se interessou, quiser saber mais, é só visitar o nosso site, cazuli.com. E lá, além de textos sobre distorções cognitivas, tem textos variados sobre saúde, bem-estar, psicologia, coach, fonoaudiologia, nutrição, porque a gente está sempre preocupado em preparar o melhor conteúdo para você. Acesse o nosso site, acesse o nosso canal, assistam os nossos vídeos. Seus comentários, suas dúvidas, sugestões sobre os próximos textos e vídeos são super bem-vindos e norteiam o nosso trabalho. Então, se você gostou, dá um like aqui, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, sua dúvida, elas são super bem-vindas. Muito obrigada pela atenção, até a próxima!